Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bom dia. Eu espero que vocês estejam aí todos ótimos, tenham até dormido bem, né? Que vocês estejam aí descansados, né? Ou pelo menos razoavelmente descansados, né? Bom, ontem à noite eu tive aí a penúltima aula, né, da minha oficina de escrita criativa deste ano, né? Bom, e quando vai chegando o final, bom, eu confesso para vocês que sempre bate uma saudadezinha antecipada, né? Por quê? Porque cada turma tem as suas características, né? Cada turma tem lá os alunos que se destacam, né? E como as aulas são online, né, ao vivo, e no final de cada aula os alunos podem fazer perguntas, bom, isso sempre cria algum tipo de proximidade, né? Bom, e aí quando nós vamos chegando no final da oficina, bom, você já começa a conhecer aí o estilo de cada aluno, né? As preocupações que cada aluno tem, né? Quer dizer, o tipo de interesse, a maneira. Você até, de certa forma, até quando termina a aula, você até já sabe mais ou menos o que cada um vai perguntar, né? É muito interessante, muito interessante. E é fascinante que a gente possa ter todo esse contato via internet, né? É uma coisa absolutamente maravilhosa, é maravilhosa. E ontem depois da aula, eu fiquei pensando, né, por causa de uma pergunta de um aluno, eu fiquei pensando em como as histórias surgem, né? Quer dizer, de onde vêm, né, as ideias aí para um ensaio, para uma história, né, ou para um poema, né? Bom, vejam só, o embrião, né, o começo de tudo na mente do escritor, bom, esse é um ponto misterioso, tá? É uma questão tão misteriosa quanto o próprio processo criativo, né? Quer dizer, qual é a origem dessa primeira chama, né? Desse estopim que coloca aí em movimento a nossa máquina interior, né, de criação. Quer dizer, como é que as ideias surgem? Como é que elas se cruzam e se misturam na nossa mente, né? E como, sem que isso seja plenamente compreensível para nós, né? Como é que a partir delas começam a surgir essas estruturas complexas, né? Que a gente chama de conto, romance, poema, crônica, ensaio, né? Porque vejam, você olhando de fora para esses tipos de textos, né? Bom, eles parecem simples, né? Mas quando a gente vai estudar esses textos, né, com uma pinça mesmo, quando nós vamos dissecar esses textos, né, quando a gente vai lá conhecer as camadas que formam essas estruturas, né, bom, aí a gente começa a compreender que aquela simplicidade, bom, ela é só aparência, né? Bom, eu acho que, como eu já disse aqui para vocês, a infância é o grande repositório de ideias, de referências, né? Eu tive um amigo, um frade carmelita, há muitos anos, né? Eu era mocinho, e ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, né? Ele disse assim, olha, a mente de uma criança é como uma cera levemente aquecida. Quer dizer, o que você encostar ali vai deixar uma marca. Mas é uma marca que jamais vai se apagar, né? A criança até pode esquecer, né? Quer dizer, aquela marca pode ficar escondida no mais fundo da mente dela, mas ela nunca se apaga, né? E sempre, sempre vai produzir algum efeito, né? E vejam, para mim isso fica muito claro, fica muito evidente, né, quando, por exemplo, eu estou conversando com alguém, ou estou lendo, ou assistindo a um filme, né, e de repente
sem que eu tenha feito qualquer associação aí consciente, bom, surge uma lembrança da infância. Tá? Às vezes é até uma lembrança sensorial, né? Como um cheiro, ou uma textura, né? Ou, sei lá eu, uma determinada temperatura. Né? Ou seja, o novo elemento que é oferecido pela música que eu estou ouvindo, pelo livro que eu estou lendo, né, ou por qualquer palavra que alguém me fale, esse novo elemento, ele acorda, né? Ele reaviva aquela marca que foi deixada, né, na cera, né, da minha mente, da minha alma, quando eu era pequeno. Né? Mas assim, de qualquer forma, quer dizer, surjam ou não da infância, né? Quer dizer, essas representações, esses sentimentos, essas ideias todas, elas se entrechocam na nossa mente. Né? Quer dizer, tudo está lá interligado nessa complexa rede de memórias e de experiências que nós estamos sempre acumulando desde o nosso nascimento. Né? E claro que nesse entrelaçado, né, nessa teia tão complexa, tão intrincada, tão labiríntica, né, é claro que também participam ali, né, o acaso, né, o inesperado, né, ou o que a gente pode chamar de casualidade. Né? Então vejam que esses elementos desconhecidos, e que parecem viver escondidos aí na bruma, né? No nevoeiro da nossa mente. Esses elementos, é claro que são diferentes para cada escritor, porque esses elementos nunca estão dissociados da experiência, né? Do contato do escritor desde o princípio da sua vida com a realidade. Né? Mas acontece que há outro elemento, né, do qual a gente não pode esquecer. Né? É que também existe a participação ativa do escritor em tudo isso. Né? E o que é? O que a gente entende aí por uma participação ativa? Por que é uma participação ativa? Porque os escritores em geral, né, não só os ficcionistas, mas os escritores em geral, eles são movidos pela obsessão de escrever, né? Pela obsessão de encontrar temas, pela obsessão de olhar, de observar, de penetrar, né, nos escaninhos da realidade, nas fissuras da realidade, como se eles fossem aí detetives, né, bisbilhotando, sondando os compartimentos da vida em busca de temas para os seus textos. Né? Quer dizer, eles são como cães farejadores, tá? Ficam lá fuçando todos os cantos, todos os objetos, tudo que compõe a vida, né? Tentando então alcançar o que está ali escondido, né? Tentando alcançar o subsolo da vida, para arrancar dali tudo que possa ser insólito, ou comovente, ou inesperado. Né? Agora, vejam que esse processo constante, ele produz ideias que muitas vezes não são usadas de imediato, né? Mas elas ficam lá arquivadas. Quer dizer, esses arquivos da nossa mente, né, eles estão lá se abrindo e se fechando. Né? E muitas vezes certas ideias, inclusive, nos perseguem, nos incomodam. Né? E a única maneira de se livrar delas é escrevendo. Né? Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Né? Não sei se vocês já leram alguma coisa de um importante escritor mexicano chamado Juan Rulfo. Né? Leiam o romance dele, Pedro Páramo. Né? O Rulfo diz que esse romance nasceu de uma imagem, né? da imagem de uma menina, né? Que se tornou para ele assim como que a busca de um ideal de perfeição feminina. Né?
Quer dizer, ele conheceu essa menina quando ele tinha aí os seus 13 anos, né? Bom, mas ele nunca voltou a encontrar durante toda a sua vida com ela, tá? Mas essa figura dessa menina ficou na cabeça dele, ficou ali incomodando, né? Ia e voltava, né? Até que ele deu um nome fictício para essa menina, né? Ela passou a se chamar na mente dele, né, de Susana San Juan, né? Bom, e enquanto essa figura feminina ficava ali, né, indo e voltando, né, parte da história do romance foi se formando mentalmente, né? Mas assim, sem que ele escrevesse nem mesmo uma linha, tá? Até que, depois de vários anos, surgiu o elemento que desencadeou a escrita do romance, tá? Quer dizer, foi quando o Rufo retornou lá para a cidadezinha, retornou lá ao pueblo em que ele vivia quando era menino, né? Quer dizer, ele voltou ali depois de 30 anos, né? Bom, e encontrou o lugar completamente desabitado, né? Era um lugar assim, na infância dele, um lugar cheio de vida, mas agora, passados 30 anos, as pessoas tinham partido, né? As pessoas tinham desaparecido. E ele teve que ficar ali uma noite, né? E então, assim, no meio daquele silêncio, né, ele conta que, por causa do vento, né, porque era como se as árvores mugissem, ele diz, né, como se as árvores uivassem no meio daquele silêncio, né? Ele ficou ali acordado, né, pensando em todas essas questões, né, revivendo uma série de lembranças, né? E enquanto tudo isso, né, todas essas impressões se misturavam lá no seu íntimo, né, ele então compreendeu, né, a solidão daquele lugar, né? Inclusive é ali então que ele cria também um nome fictício para o lugar, para o pueblo, né? Ele chama esse lugar de Comala, né? Comala é uma derivação da palavra comal, né? Quer dizer, o comal é um recipiente de barro em que você coloca ele sobre as brasas, né? E nele então você faz lá as tortilhas, né? Bom, então para ele, né, como essa cidadezinha, né, era muito quente, quer dizer, ele pensou nesse nome, né? Comala, quer dizer, um lugar sobre as brasas, né? Bom, se vocês lerem o romance, vocês vão descobrir que aquela menina inalcançável, né, que recebeu o nome de Susana San Juan, bom, ela tem como que uma presença, digamos que oblíqua na trama, né? Porque na história ela é a obsessão do Pedro Páramo, né? Quer dizer, é com ela que o protagonista dialoga, né, no romance, e é ela quem vai motivar as decisões que ele toma, né? Muito bem, mas vamos retomar um pouquinho o que eu disse antes. Quer dizer, lembrem do que eu disse, de que todos os elementos se unem, né? Se combinam na nossa mente para provocar aí o início de uma história, de um ensaio, de um poema, né? Quer dizer, a chama inicial pode ser desencadeada por coisas também muito mais simples do que essa obsessão ou do que esse conjunto de experiências diferentes, né, que o Juan Rulfo teve, né? Então, vamos ver um exemplo mais simples, que senão fica parecendo que todo o processo criativo é sempre uma coisa complexa, né? E a verdade não é essa, né? Então, vejam, por exemplo, o caso do escritor norte-americano, né, o Raymond Carver, né? Num certo momento da carreira dele, ele decidiu adotar o sistema de escrever um conto partindo sempre de uma frase, tá? Mas uma coisa bem simples, tá? Ele escolhia uma frase simples e a partir dessa frase ele começava a construir a história, tá? Então, por exemplo, vamos pensar numa frase bem simples, tá? A frase assim: ele passava o aspirador
quando o telefone tocou, tá? Bom, uma frase banal, né? Banal. Então, assim, durante dias e dias, ele ficava pensando nessa frase, né? Quer dizer, e isso aconteceu mesmo, tá? Quer dizer, ele começou um conto partindo exatamente, um dos contos dele começa com essa frase. Ele passava o aspirador quando o telefone tocou, tá? Mas assim, convivendo com essa frase todos os dias e imaginando como a partir dela ele poderia tirar uma história, bom, ele conta que ele sabia que a história estava lá. Ele sabia que dessas palavras tão simples podia nascer uma trama. Tá? Simples, mas uma história, uma trama. Tá? Quer dizer, ele diz, inclusive, que ele sentia até os ossos, que a partir daquela frase, daquele começo, podia nascer uma história. Tá? E devagar, então, depois dessa primeira frase, foram surgindo outras e outras, né? E o Carver diz que ele escreveu o relato como se ele escrevesse um poema, colocando uma linha sob a outra, e assim sucessivamente, até que o conto se formou. Tá? E vocês podem ler esse conto, é só vocês procurarem o conto chamado Ponha-se no Meu Lugar. Tá? E vocês vão ver que essa frase, ele passava o aspirador quando o telefone tocou, está lá no início do conto. Tá? Bom, mas qual é a serventia, né, da gente saber tudo isso? Qual é a utilidade disso, né? Vejam, é perceber que a nossa própria forma de escrever, de ter ideias, né, de procurar ideias para os nossos textos, bom, ela é tão boa quanto qualquer outra. Ah, quer dizer, é perceber que a gente deve ser livre para encontrar a nossa maneira particular de dar vida aos nossos textos. Tá? Quer dizer, perceber que não há fórmulas melhores ou piores. Tá? Quer dizer, ou seja, nós precisamos nos colocar de maneira absolutamente livre diante da criação. Porque todo processo criativo é válido. Todo processo criativo pode dar vida a textos bons ou textos ruins. Tá? Quer dizer, não há uma maneira certa ou errada de você criar. Quer dizer, todos os caminhos podem levar, tá, a bons textos. Tá certo, meus caros? É isso. Olha, um grande abraço para vocês. Tá? E até amanhã, hein? Até amanhã.